Pampa Debates. Oferecimento Sescom RS, entidade que representa as empresas de serviços no Rio Grande do Sul. Todas as participações dos candidatos foram definidas em sorteio, inclusive o posicionamento no cenário de debates. Por ordem de sorteio, ficam posicionados os candidatos, aos quais, neste momento, nomino a partir da esquerda do cenário e à direita do público convidado pelo Sescom RS. Simone Leite, da coligação Esperança que une o Rio Grande, PP, PSDB, SDD e PRB. Ciro Machado, do PMN. Lazier Martins, da coligação O Rio Grande Merece Mais, PDT, PSC, DEM, PV e PEN. Pedro Simon, O Novo Caminho para o Rio Grande, PMDB, PSB, PSDC, PSL, PHS, PTdoB e Rede Sustentabilidade. Rubens Goldberg, do PRP. Olívio Dutra, Unidade Popular pelo Rio Grande, PT, PTB, PCdoB, PROS, PTC, PPL e PR. E Júlio Flores, da Frente de Esquerda, PSOL e PSTU. O debate ocorrerá em 3 partes. A primeira parte, abertura e resposta dos candidatos a uma pergunta que é comum a todos por parte do presidente do Sescom RS, Diogo Chamum. Segunda parte, 3 rodadas de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas, com tema livre, a escolha do candidato, que terá 30 segundos para a pergunta, sendo que resposta, réplica e tréplica será de 1 minuto cada. Terceira parte, conclusões dos candidatos e encerramento do programa, onde cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos para as suas considerações finais. Importante, estão vedadas em qualquer etapa do debate a utilização de qualquer tipo de adereço que identifique partidos, coligações, Simone Leite, partidos, coligações, bem como a apresentação de recortes, áudio e vídeo. Também não serão permitidas menções ofensivas contra partidos, coligações, pessoas participantes ou não do debate, o que poderá ser motivo de direito de resposta de no máximo 1 minuto, a critério da diretoria do Sescom e do apresentador. No caso de fala simultânea de outro candidato que não autorizado a se manifestar, o apresentador poderá determinar o reinício da contagem de tempo para o candidato que estiver com a palavra. É vedada qualquer manifestação por parte dos presentes. O apresentador e a produção deverão providenciar, se ocorrer, a retirada do auditório de qualquer iniciativa de comportamento antiético. A contagem do tempo será cronometrada e de fácil visualização pelos candidatos e o apresentador do programa Rádio Pampa e Sescom nas eleições 2014, com os candidatos do Rio Grande do Sul ao Senado da República. Vamos agora ao presidente Diogo Chamum, que faz o seu questionamento e cada candidato terá 1 minuto para responder. Presidente. Muito boa tarde. Em nome do Sescom RS, então, saúdo e agradeço a presença dos senadores e desejo um bom debate a todos. Nosso questionamento vai na área da educação. Dados do projeto Gestão Pública Eficaz do Sescom RS apontam que o investimento do Brasil em educação em relação ao PIB é superior aos países como Estados Unidos, Alemanha, México e Romênia. Entretanto, nas avaliações internacionais de conhecimento em matemática, leitura e ciências, o Brasil tem o pior desempenho entre os países citados. Como o senador da República pode agir para reverter esse cenário nacional e também auxiliar o futuro governador na gestão da educação em nosso Estado? Obrigado, presidente. Vamos de imediato à resposta da candidata Simone Leite.
Bem, eu quero cumprimentar o presidente Diogo e também a iniciativa da Rádio Pampa de poder abrir esse espaço para que todos os gaúchos possam ouvir mais uma vez a opinião dos nossos candidatos ao Senado. Eu entendo que, de fato, essa questão, e cumprimento também o SESCOM pela forma que tem introduzido e feito esses questionamentos e participado ativamente da vida dos gaúchos através desse projeto Gestão Pública Eficaz. Eu sou professora e quero dizer para vocês que, para mim, é muito importante que os jovens sejam protagonistas de suas vidas. Isso só acontece através da educação. Eu entendo que nós temos recursos, sim, disponíveis, mas falta eficiência, falta também uma forma efetiva de nós transformarmos esses recursos em resultados. A educação é feita por pessoas, e eu entendo que, de um lado, nós temos o aluno, mas nós temos o professor. E nós precisamos, cada vez mais, valorizar o professor. Vamos ao candidato Ciro Machado. Meus cumprimentos ao SESCOM, aos ouvintes da Rádio Pampa. De imediato, eu penso que a educação no Brasil, como disse a candidata Simone, tem um problema maior no gerenciamento. O Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, é um dos que menos investe em educação, ou pelo menos vem menos investindo nesses últimos anos, segundo um levantamento do Plano Nacional, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Teria que investir no mínimo 25% dos recursos que a União destina ao Estado, e o Estado tem investido em torno de 18%. Quer dizer que não adianta, muitas vezes, o governo federal, o executivo, destinar a verba para a educação e os estados não aplicarem no percentual devido na forma de melhorar, principalmente o ensino de segundo grau e de primeiro grau, que fica a cargo dos municípios, que também tem o repasse constitucional, o repasse das verbas destinadas. Então, eu penso que a questão se resume apenas no gerenciamento. Não há um gerenciamento que possa satisfazer os recursos que são investidos. Vamos ao candidato Lazier Martins. Boa tarde, presidente Diogo Chamon, Paulo Sérgio Pinto, ouvintes da Pampa. De fato, nós gastamos muito e os resultados são pífios. A recente avaliação do IDEB confirma a calamidade do nosso ensino. Notas 3,4, passamos para 3,7 no ano passado, quando a meta seria o 4. Nos países adiantados, a nota é 6. Estamos longe, portanto. Currículos superados, formação deficiente dos professores, salários humilhantes, escolas precárias. O recente Plano Nacional da Educação, sancionado pela Presidente da República, prevê até 2020 10% do PIB, presentemente não chega a 7%. Portanto, precisamos, no Senado, levar uma exigência de mais recursos federais e fiscalizar os recursos estaduais, porque educação é a prioridade das prioridades no Brasil. Candidato Pedro Simão. Eu felicito, prezado presidente, pela felicidade da escolha exatamente do primeiro item que Vossa Excelência está apresentando. Não há dúvida que a educação, principalmente a educação de base, é primordial em qualquer sociedade. Lamentavelmente, não acontece no Brasil. A organização da estrutura do governo no Brasil sofre de imensos equívocos, de imensas incompreensões difíceis de calcular. A educação de base, que deveria ser o fundamental no nosso país, praticamente inexiste como forma de orientação, como forma de determinação. Eu creio e sinto a grande importância de darmos o significado que a educação merece. Quando eu fui governador, era mais de 30% que eu dediquei à educação. Mais de 450 mil metros quadrados de reformas feitas nessa área. Incluía a eleição de diretor de escola, feita pelos próprios professores e alunos, porque acho que é a partir daí que a gente chega a um resultado efetivo. Rubens Goldberg. Primeiramente, eu quero cumprimentar o senhor presidente, em nome dele, vocês com todo, o Paulo Sérgio Pinto, e aos senhores ouvintes da Rádio Pampa. Vamos começar a dividir a coisa bem clara aqui. Primeiro, vamos dividir, o tempo é curto, mas vamos dividir educação infantil.
a educação daquela criança dos 3 aos 7 anos, que sequer o Estado comenta. Ou seja, creches, depósitos de criança. Creche não é depósito de criança. Creche serve para cuidar e educar. E a criança com 7 anos já começa a ser alfabetizada. Segundo, temos que implementar o ensino fundamental, que é uma vergonha. Ninguém implementa. Terceiro, temos que fazer com que os professores sejam aprimorados e possam ser medidos metricamente, não subjetivamente. Educação é um assunto sério. Não se faz país desenvolvido sem se educar. Candidato Olívio Dutra. Meus cumprimentos ao SESCOM, à Rádio e TV Pampa, aos seus ouvintes. Cumprimento também a candidata e os demais candidatos ao Senado pelo Rio Grande nessas eleições. Educação, evidentemente, que é algo básico, fundamental para o exercício da cidadania e para o desenvolvimento de um país que pretende, como o nosso, ser protagonista no contexto mundial de desenvolvimento socioeconômico-cultural. O governo federal, aliás, os 2 mandatos do presidente Lula e da presidente Dilma investiram em muito. Superamos muitas coisas de que era o Brasil no passado no área da educação. Mas precisei ir muito mais longe, evidentemente. No Estado também superamos e muito o que recebemos. Temos resultados no Estado, diminuição das taxas de abandono e reprovação. No ranking nacional de taxas de aprovação, nós saímos da 27ª para a 21ª. Candidato... Nós precisamos investir mais para o Senado, quero trabalhar nesse sentido. Candidato Júlio Flores. Boa tarde, ouvintes da Pampa, presidente Diogo, Paulo, demais candidatos. É uma satisfação responder essa pergunta, né? E dizer que é lamentável a situação da educação no país. 10% do PIB não poderia ser aplicado daqui a 6 anos, mas agora já. Essa é a nossa exigência, porque nós precisamos fazer uma revolução na educação. Por outro lado, pagar um salário superior para aqueles que cuidam das crianças na primeira infância, né? É ali que precisa atenção, porque é ali que ele começa a aprender e se definir. E no ensino médio, no ensino fundamental, né, aplicar justamente aí. No ensino médio não é essa reforma que foi feita aqui no Estado, porque eu, por exemplo, professor de matemática, né, do Estado, dava 4 aulas de matemática, Olívio, né, e hoje apenas 2 com essa reforma. Então, reduziu as possibilidades dos filhos dos trabalhadores, né, se formarem e disputarem o mercado de trabalho, né. Fica para os ricos, né, e os seus filhos, né, garantirem uma educação de qualidade, enquanto que os trabalhadores estão aí, né, uma educação inferior. Vamos à segunda parte, lembrando que eleições 2014 com Rádio Pampa e SESCOM RS. Agora, a candidata Simone Leite tem 30 segundos para a sua pergunta, ela que é da coligação Esperança aqui no Rio Grande, e do PMN, Ciro Machado tem 1 minuto para a resposta. Simone. Candidato Ciro, nós sabemos que existe uma forma equivocada dos recursos, dos tributos que são arrecadados nos municípios, irem para Brasília na sua totalidade ou maioria, 60% vai e apenas 15% fica nos municípios. Nós temos a possibilidade de receber recursos, os municípios têm essa possibilidade, através de emendas parlamentares. O que tu pensas a respeito dessa forma de trazer novamente recursos como emendas parlamentares? Eu acho uma forma equivocada, uma forma que não pode mais ser admitida. Eu tenho pregado isso na minha modesta campanha ao Senado. Sou radicalmente contra as emendas parlamentares. São 15 milhões de reais por ano que cada deputado e senador tem do orçamento da União para distribuir para quem quer que ele queira, para qualquer entidade. Isso é uma fonte de corrupção e também uma fonte de perpetuação do parlamentar no cargo, porque ele cria os feudos eleitorais que são hoje oriundos e qualificados e regulamentados através dessas emendas parlamentares. Eu acho que não é esta a função de um legislador. Ele tem que, acima de tudo, fiscalizar o executivo e produzir leis. Estas são as duas únicas, no meu modesto pensamento,
as atividades que um parlamentar eleito tem que realizar durante seu mandato, e não distribuir emendas e não fazer parte de gestão pública. Ele não pode ser um gestor do dinheiro do orçamento da União. Da candidata Simone Leite. Eu concordo contigo, Círio. Eu entendo que existe um equívoco no sentido de que os parlamentares, eles beneficiam alguns, os seus. Mas esta é uma realidade hoje colocada. Então, eu entendo que nós, o que for eleito, né, junto com os senadores que lá estão, devem justamente batalhar para que este equívoco não aconteça e que o senador cumpra, de fato, com o seu papel. Mas, sendo esta hoje a realidade colocada, eu entendo que nós, como os senadores e deputados, devem, de forma mais eficiente, encaminhar as suas emendas para municípios que, de fato, necessitem. Eu quero me comprometer com os municípios gaúchos, com os gestores públicos, para abrir o meu gabinete, colocar toda uma força de trabalho para que os gestores públicos, sejam eles prefeitos, vereadores, possam ter na senadora Simone e na sua equipe uma forma de fortalecimento para que projetos possam ser encaminhados para o governo federal, para trazer mais recursos para os municípios que carecem de recursos. Agora vamos à tréplica do candidato Ciro Machado. Eu entendo, ao contrário da senadora, da candidata ao Senado, a candidata Simone, que não é esse o papel. Não podemos estar prometendo distribuir emendas parlamentares para os municípios. Nós temos que fazer uma reforma tributária para os municípios terem dinheiro, não através das emendas parlamentares. Elas são fontes de corrupção, como eu disse. Hoje são 7 bilhões, eu fiz as contas. Não só eu, mas está no portal Transparência Brasil. São 7 bilhões de reais por ano que são destinados para as emendas, 1% do orçamento da União, para as emendas parlamentares, para ajudar os municípios, para dar dinheiro para os municípios, e daí? E fica tudo como está, não sai reforma tributária, não sai nada, por quê? Por que a reforma não sai? Por causa das emendas parlamentares. Porque para o parlamentar é muito mais conveniente ele ter o dinheiro na mão e ajudar o município, ter o prefeito como seu cabo eleitoral e os seus vereadores como cabos eleitorais, do que fazer reforma tributária. Ninguém quer a reforma tributária, na verdade. Nem o Executivo e nem o Congresso Nacional, porque é muito mais conveniente trabalhar com as emendas parlamentares. Sou radicalmente contra as emendas parlamentares, acho isso um escárnio, acho isso que não é atividade parlamentar. O candidato Ciro Machado, do PMN, continuará com a palavra para perguntar para o candidato Lazia Martins, da coligação Rio Grande Merece Mais. Bom, um outro tema, Lazia, que eu tenho sistematicamente me posicionado contra, são essas coligações partidárias que são realizadas assim da forma mais absurda possível, que possa se imaginar, contraditórias, coligações espúrias. Estamos vendo aqui no Rio Grande do Sul o seu partido e outros partidos aqui, o próprio partido do senador Simon, coligados com a presidente Dilma. E aqui não estão coligados, estão com outros candidatos. Lazia Martins responde. Eu concordo com a maior parte do seu questionamento. Eu também, Ciro, sou contrário a estas coligações espúrias que só acontecem pela tentação de ganhar tempo de rádio e televisão. E se tiver a aventura de chegar ao Senado, a minha proposta será, mesmo admitindo coligações, para efeito de contagem de tempo de televisão e rádio, só servirá o tempo do partido principal. Será uma maneira de igualar mais a concorrência e, por que não, também para diminuir o número de partidos que temos no Brasil, que é um número excessivo. Só no Congresso Nacional, se eu não estou enganado, tem 32 partidos, o que é um absurdo. Parte desses partidos são partidos de aluguel. Então, coligações, da maneira que existem, também sou inteiramente contrário. Réplica de Ciro Machado. Sim, claro, eu sou contrário às coligações, e para que as coligações deixem de existir, há uma possibilidade, sim, a verticalização das coligações partidárias. Ou seja, coligou para presidente da República, tem que coligar até o fim. Conjuntamente com a proposta da verticalização das coligações, eu entendo que tem que haver também a unificação das eleições, de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5, se não houver reeleição. Ou seja, aí nós teremos de cima a baixo presidente da República até vereador, e não o que está acontecendo hoje. Então, essas mudanças na legislação eleitoral
instituindo a verticalização das coligações partidárias, conjuntamente com a unificação das eleições, vai de uma vez por todas coibir essas coligações que estão sendo realizadas hoje. Porque o Instituto da Fidelidade Partidária, que é, no meu entendimento, a maior virtude que um partido pode ter, que fortalece um partido político, é a fidelidade partidária, tem que ser respeitada. Quem não quiser coligar, não vai mais sair do partido, vai perder o mandato ou vai sair do partido se não tiver mandato. A tréplica de Lazier Martins. Com relação à segunda parte da sua pergunta, com relação às coligações do Rio Grande do Sul, que não coincide no nosso partido, o PDT, com a coligação nacional, isso se deveu por uma luta intensa que tivemos dentro do PDT para obter independência. Já que o PDT não teve, como não tem, candidato à presidência da República, nós lutamos e obtivemos liberação do Diretório Nacional para que os pedetistas do Rio Grande do Sul votassem em quem quisessem. E esta é a realidade que nós estamos vivendo. Cada um dos integrantes do nosso partido vai escolher, tanto no primeiro como no segundo turno, aqueles a quem preferem. E quanto a mim, eu tenho certeza, que será uma maneira de me manter sem vínculos dentro do Senado Federal, aprovando os bons projetos, rejeitando os maus projetos. Agora o candidato Lazier Martins, da coligação Rio Grande Merece Mais, pergunta ao candidato Pedro Simon, da coligação O Novo Caminho para o Rio Grande. Candidato Pedro Simon, com sua vasta experiência de 32 anos de Senado Federal, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre a reforma política adequada de que estamos precisando e que seja possível de ser votada no Brasil. Quais as características desta reforma política que o senhor propõe? Se me permite, primeiro eu queria dizer ao colega Ciro Martins que eu sou um senador que nunca apresentou uma emenda parlamentar. Sou radicalmente contra, acho que é um foco de interrogações permanentes e acho que elas não devem existir. Mas como não podia esperar, eu, desde o início, não apresentei. Olha, meu amigo Lazier, eu acho que é muito singelo e muito simples. Basta querer. E, na verdade, o governo federal não quer. E o Congresso, as lideranças também não querem. Começar, por exemplo, da fidelidade partidária. Está na Constituição, fidelidade partidária. Agora, na hora de regulamentar, o Congresso não regulamenta. Criação de partidos políticos. Está na Constituição a determinação de fatos para criar partido político. Na realidade, se cria como bem entende, a hora que se entende. Atividade parlamentar. Réplica, o Congresso tem... Lazier Martins. O tempo é curto para um assunto bastante longo. Eu chegando lá, doutor Simon, eu, como já disse, com relação às coligações, só valendo para efeito de tempo o do partido principal. Quero defender o afastamento, 3 meses antes das eleições, para todos aqueles que detêm cargo público. É muito desigual a competição nos termos que nós estamos vendo. E quero também propor um limitador de doações e que a campanha seja usada apenas com o fundo partidário e doações de pessoas físicas, também com limites de valores, não mais o financiamento público. Voto distrital, que barateia custos e aproxima os eleitos em favor das demandas regionais, e quero propor o recall, isto é, o executivo que não estiver cumprindo na metade, que seja destituído. A tréplica existe o caso em que, inclusive, pode haver recall para o parlamentar. Se o parlamentar não cumpre o que tem que ser feito, a opinião pública pode pedir a sua destituição. Eu acho que não há como deixar de discutir que o governo não quer fazer as reformas. E a maioria no Congresso, as lideranças também não querem. Agora, se não houver uma pressão da sociedade, uma movimentação da sociedade, o Congresso não vai adiante. Tem muita gente no Congresso que luta, que tem boa vontade e que quer avançar. Mas precisa o apoio, a pressão, o empurrão da sociedade. Eu sou contra a reeleição. Para mim, sinceramente, a reeleição é um absurdo. Quando fala em
mandato para mais ou menos, se falar muito, acontece o que já aconteceu 2 vezes. Se prorrogou o mandato dos prefeitos para ficar junto com os deputados. Depois se prorrogou o mandato dos prefeitos para não ficar junto com os deputados. Isso é coisa que acontece com o prefeito. Eu sou favorável a uma reforma profunda na política brasileira, mas sou sincero, só uma Assembleia Nacional Constituinte pode fazer isso. O Congresso, sem a Assembleia Nacional Constituinte, não chega lá. Agora o senador e candidato ao Senado Pedro Simão, da coligação Novo Caminho para o Rio Grande, pergunta a Rubens Goldenberg, do PRP. Meu caro Goldenberg, nós estamos aqui, tem um governo do PT, no governo do Estado, há 12 anos o PT no governo federal, e o Estado está com essa dívida imensa e não se consegue solucionar. Eu acho que as situações eram totalmente favoráveis, quer dizer, governo federal, governo estadual, o entendimento, o diálogo, faça justiça que o governador quis, mas até agora não conseguiram. Goldenberg. Senhores, vamos deixar bem claro que a dívida do Rio Grande do Sul começa no governo Jair Soares, com a renegociação da dívida imobiliária. E ela não começou com o Brito. Isso é uma dívida que passou no governo do antigo PDS, no governo do PMDB, no governo do PT, se endividou mais ou menos. Todos os governos, independente de partido, o fizeram da mesma forma. Isso é ineficiência da gestão, gente. Incapacidade. E para que haja uma reforma, é necessário que todos os governadores, deputados federais, senadores, deputados estaduais, sentem à mesa e tirem realmente uma decisão do que os municípios e os estados são capazes de pagarem. E vajam discutir com a União. Vejam, o BNDES renegocia 400 bilhões. E não temos 200 Candidato bilhões para Pedro renegociar Simão. a dívida dos municípios e dos estados. Réplica de Pedro Simão. Em primeiro lugar, uma explicação, meu amigo Goldenberg. No meu governo, eu deixei o governo com uma dívida menor do que eu recebi. Os números estão aí, pode ser provado. Foi um governo que investiu, mas deixou com a dívida menor do que recebeu. Eu acho, com toda franqueza, que o problema da dívida é um problema que o governo não dá aos estados o merecimento que eles mereciam. O governo tem os problemas de caixa, mas ele não atinge, não mexe com os bancos. Ele não mexe com as grandes empresas. Ele não taxa as grandes fortunas. Agora, para ele é uma questão de honra, o motivo pela qual o ministro da Fazenda determina que não pode haver a reavaliação da dívida, não pode ser feito este ano, é porque compromete o governo federal, dificulta as finanças do governo federal. Ele só se lembra disso na hora da dívida dos estados. Agora, com relação ao restante, nada. Tréplica de Rubens Goldenberg. Bom, primeiro eu acho uma injustiça todo mundo querer dizer que o ônus é da área privada. Os gestores públicos são incompetentes e a área privada que pague. Então, não vai mudar, a história vai continuar hoje, daqui a 100 anos. Em 1835, lá, o general tentou a Revolução Farroupilha, o Rio Grande do Sul já estava pagando os impostos do charque, levamos 10 anos de guerra, o nosso povo morreu, foi massacrado, e continua a mesma coisa. Ou há vontade política e se faz o governo negociar, ou só tem uma forma, Simão, menor do que ninguém, você tem dito. Você tem levado 1000 propostas ao Senado e não consegue levá-las adiante. Por quê? Porque o seu partido não gosta do que o senhor faz. Infelizmente, o senhor é um homem competente. Agora, se não colocarmos a União na parede, não vai funcionar. Agora, Rubens Goldenberg, do PRP, pergunta ao candidato Olívio Dutra, da Unidade Popular pelo Rio Grande. Meu caro ex-prefeito, governador, ministro, Vossa Excelência tem dito aos 4 cantos na sua propaganda que as reformas pretendidas o senhor as fará. Não entendo. O senhor me disse que esse governo é difícil.
É um governo democrático, com todas as dificuldades. Eu gostaria de saber, com todas as dificuldades dessa democracia enfrentada pelos seus 12 anos de governo, como o senhor vai implementar essas reformas? Estas reformas não são pessoais, não são arbitradas por um ou por dois, e nem só por um partido também. As reformas são demandadas há séculos, reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma política. Eu não vendo ilusão nem promessa de que vou para lá para resolver isso. Eu vou para lá para me somar ao trabalho daqueles que estão lá já lutando por isso. E tem muitos, não só do meu partido, tem alguns do meu partido, inclusive contrários. Quero pelear contra isso. Eu até tenho um acordo aqui com os demais que falaram, desde o Ciro até o Lazier, e o Simon, com relação à reforma política necessária, indispensável. Eu penso que as reformas, a mãe delas é a reforma política. A reforma tributária é outra fundamental, porque sem ela o Pacto Federativo também não funciona. E isso tudo tem que ser um diálogo com a sociedade. Réplica de Rubens Goldenberg. Não pode ser arbitrado por um ou por dois. Rubens Goldenberg. Vejam, eu tenho assistido os programas e lá eu vejo reforma disso, reforma daquilo. E no outro debate, Vossa Excelência disse que é um regime democrático, que o governo enfrenta dificuldades. 12 anos. Aprovam o que bem entenderem, desde que o governo queira. Força política o seu governo tem. O porquê que não querem aprovar as reformas essenciais, como a reestruturação da dívida, 400 bilhões para o setor privado, que merece talvez, e 200 bilhões para o setor público não existe. Não entendo. Quais são os interesses? Dialogar com a sociedade, nada é, nada mais, nada menos que uma obrigação nossa. A sociedade carece de saúde, de educação, de tudo. Então eu não consigo entender, se estão 12 anos no poder e tem todo esse poder para fazer o que bem entendem e aprovar o que lhe interessa, não consegue a reforma mínima para o povo. Réplica de Olívio Dutra. Não tem esta autoridade, nem no executivo nenhum país democrático, de arbitrar tudo de cima para baixo, patrolando os outros poderes. O Estado de Direito democrático significa uma relação harmoniosa entre os poderes. Então, construir mudanças é evidente ter propostas. Eu tenho propostas. Quero convencer o meu partido, quero constituir no Congresso maioria de todas essas propostas, quero debater na sociedade, inclusive consigo, participando desse debate. É fundamental que nós construamos uma nação a partir do protagonismo das pessoas. Eu quero reformas estruturais como esta, reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma política, e quero o Congresso Nacional funcionando na sua plenitude. E as medidas... Olívio Dutra continua com a palavra, ele que é da Unidade Popular pelo Rio Grande, perguntando para Júlio Flores, candidato da coligação Frente de Esquerda. Candidato Olívio Dutra. Júlio Flores, tu és um companheiro do campo popular democrático, nos conhecemos antes de qualquer um de nós ter qualquer veleidade partidária ou disputar cargos. Disputamos na ação, na política, no cotidiano, na organização popular. Então eu te pergunto, Júlio, a presidente Dilma enviou um decreto para o Congresso para criar o Conselho Nacional de Participação Popular. Você é favorável? Olha, eu não conheço exatamente o teor do projeto, mas se for como é aqui no Rio Grande do Sul, com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, eu sou contrário. Por quê? Porque aqui participam os empresários e os trabalhadores. Nós achamos que um Conselho Popular tem que fazer a participação dos trabalhadores, do povo, da juventude, dos sem terra, eleitos nas suas comunidades, no seu local de trabalho, na fábrica, no campo e na cidade, para disputar e governar o país. Nós somos a favor dos conselhos populares
como foi logo lá no início, sob o teu governo municipal, tu te lembras? Houve o desencadeamento de todo um processo de formação de conselhos populares na cidade, né? E daquela forma, eu acho que é um bom começo, né? Para a gente disputar o poder e os trabalhadores poderem, né, fazer a discussão e governarem o país, porque do jeito que está, essa combinação entre trabalhadores, empresários e as instituições podres desta república... Réplica do candidato Olívio Dutra. Eu tenho muita sintonia, grande parte das colocações, evidente, que até a corrupção a gente combate na raiz se a gente ampliar o protagonismo das pessoas, estimular a cidadania. E os conselhos, o Sistema Nacional, né, de Conselhos, é para possibilitar esse protagonismo nas regiões do país, e inclui, sim, todos os sujeitos políticos, econômicos, culturais, e tem poder consultivo, e é bem provável que o povo queira ter poder deliberativo. Isso faz parte do bom debate. Né? O orçamento participativo passou a colocar Porto Alegre e o Rio Grande no mapa do mundo, exatamente por essa questão da participação como a base da construção de mudanças não passageiras, nem sectárias, mas mudanças que incorporem o coração, a consciência, a vivência das pessoas. Réplica do candidato Júlio Flores. Do meu ponto de vista, a única maneira de conseguir isso, de ter uma efetiva participação popular, são os conselhos populares, não consultivos, mas deliberativos, que decidam toda a política do país, a questão interna e externa, a política econômica, em todos os terrenos, substituindo, né, o atual modelo da democracia, entre aspas, né, representativa. Né? Nós somos a favor da democracia direta, em que os trabalhadores mesmos possam debater nas suas comunidades, a partir de assembleias dos trabalhadores, possam eleger os seus representantes para estarem nesses conselhos na cidade, no estado e no país. Um grande conselho popular nacional que governa o nosso Brasil, né, fazendo as mudanças profundas que o Brasil necessita, como uma reforma agrária, né, como a estatização do sistema financeiro, né, como efetivamente a socialização dos meios de produção, né? Enfim. Vou ser obrigado a começar o tempo de novo do candidato Júlio Flores, por favor. Pois não, como eu dizia, né, um governo nacional com delegados eleitos em assembleias nos locais de trabalho, de categorias, nas escolas, no campo, os pequenos camponeses, né, os trabalhadores todos, através de conselhos municipais, conselho estadual e um conselho popular nacional que governa o país para fazer uma mudança profunda, como a reforma agrária, romper com o pagamento da dívida externa, que consome 900 bilhões aí das finanças do Brasil, né, a Bolsa Banqueiro, como se fala, né, estatizar o sistema financeiro, né, e socializar os meios de produção, colocar, de fato, o Brasil nas mãos do povo, dos trabalhadores, da juventude, porque é a única maneira, gente. Esse Congresso Nacional que está aí, né, essas instituições podres da República, que só servem para o balcão de negócios, né, dos grandes empresários, vai levar o país, né, para o abismo. Né? Então é preciso uma mudança profunda nessas relações. Agora o candidato Júlio Flores, da Frente de Esquerda, pergunta à candidata Simone Leite, da coligação Esperança, que une o Rio Grande. Simone, tem um projeto PLC 122 que criminaliza a homofobia no Congresso. Então, qual é a tua posição sobre isso, já que eu percebi no último debate que nós fizemos que tu tens uma diferença aí com o deputado Heinz, que defende que os gays e lésbicas são tudo que não presta, e tu disseste, por outro lado, que isso não existe mais, pelo menos nas novas gerações. De fato, nós temos aí o Alegrete, que está nos mostrando que a homofobia, né, é um crime que tem sido praticado abertamente. A Simone Leite. De fato, a gente já teve a oportunidade de se posicionar através da imprensa. Eu sou uma pessoa livre, tenho as minhas opiniões e as minhas convicções. Eu lamento porque o povo gaúcho ainda é muito conservador. Mas nós estamos trazendo toda uma nova leitura dessa geração, a minha geração, a geração dos meus filhos. Eu quero te dizer e dizer para todos os gaúchos que todos nós somos livres. Podemos fazer as nossas escolhas e precisamos ser respeitados pelas decisões e pelas escolhas que fizemos.
Eu te digo que na minha casa, por exemplo, tenho um filho de 10 anos e ele não tem nenhum preconceito com relação a isso. Quando a gente assiste a televisão ou lê o jornal, algum tema que trate sobre isso, esse tema não é nem relevante. Já a minha avó, que tem 90 anos, ela levanta do sofá e não assiste um beijo gay na novela. Então, a gente está vivendo essas contradições de gerações. Mas eu entendo que, a partir de agora, né, e dessa nova geração que está assumindo o poder e que vai ter possibilidade de contribuir para a sociedade, essa é uma situação que já está superada. Eu vou pedir, por favor, ao candidato Rubens Goldenberg que se abstenha de qualquer comentário paralelo sob pena de nós termos... Como? Mais tempo para os outros, é claro. Então vamos nos abster disso. Júlio Flores. Pois então, nós achamos que é necessário combater com toda a energia todo tipo de preconceito, racismo, homofobia, né? E necessariamente passa pela aprovação desse projeto a nível nacional da criminalização da homofobia, né? Que qualquer declaração como a do Heinz e do Bolsonaro, que são deputados do seu partido, né, que são homofóbicos, racistas, machistas, né, essa contradição é gritante. E nós precisamos, inclusive, enquadrar essas pessoas como criminosas, né? Eu acho que é necessário a gente fazer esse debate amplamente na sociedade, porque as pessoas, os trabalhadores, o nosso povo, têm que ter a livre opção para optar a sua orientação sexual, né? Aqueles que são negros, né, são LGBT, não podem ser discriminados por isso, né? Há uma discriminação profunda em relação às mulheres, e do nosso ponto de vista, para nós, no PSTU, essa questão de princípio. Não entendo como você possa conviver com esses deputados no seu próprio partido. Nós convivemos com as diferenças na sociedade de forma geral. Dentro de casa, nós temos opiniões divergentes. Eu, meu marido, meus filhos, na empresa, na sociedade, nas questões políticas também. Nós não podemos responder por aquilo que pessoas, mesmo sendo do nosso partido, colocam das suas opiniões. Agora, eu quero te dizer, reafirmar, que sou totalmente contra, acho que essa questão de preconceito, ela precisa ser superada. Me parece que a questão dos índios, dos agricultores, do negro, do branco, ela tem uma forma muito efetiva aqui no Rio Grande do Sul, porque nós somos, de fato, conservadores. Mas a gente tem que unir a sociedade e não dividir a sociedade. Nós não podemos entender que homens de um lado, mulheres de outro, negros de um lado, brancos do outro. Também tem o preconceito, então, de me chamar de alemoa? Não, preconceito nenhum. Existe o branco e o negro, somos todos pessoas iguais perante a sociedade. Temos as mesmas capacidades, não é a cor que nos diferencia ou diferencia a nossa capacidade de poder influenciar, de poder participar. E assim encerramos esta primeira rodada de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. E a Rádio Pampa e o Sescom RS nas eleições de 2014 promovendo o debate entre os candidatos ao Senado da República pelo Rio Grande do Sul. Lembrando que o Sescom RS é uma entidade que representa as empresas de serviços do Rio Grande do Sul. Vamos à segunda parte, também de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Lembrando que é 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para as respostas, para as réplicas e para as tréplicas. Também por sorteio foi definida a participação de todos e nós vamos começar com o candidato Júlio Flores, da Frente de Esquerda, PSOL e PSTU, perguntando para o candidato Pedro Simon, que é da coligação O Novo Caminho para o Rio Grande. Júlio Flores. Senador, estamos diante de mais um novo escândalo, não é mais novidade nesse país, né? A Petrobras, né, com a distribuição, né, de recursos públicos através do processo de corrupção para partidos como o PT, PMDB, que é o seu partido, o PP, e o PSB, inclusive, com o Eduardo Campos, né, inclusive está rolado naquele processo lá, que estava com a Marina. Né? Como é que o senhor vê isso, né, nessa situação? Candidato Pedro Simon. Candidato Pedro Simon. Olha, com toda sinceridade, eu pensei que o máximo do absurdo nós tínhamos verificado lá no mensalão. Mas o que está acontecendo com a Petrobras, eu não consigo entender. Como é que ela chegou ao ponto que chegou?
a sexta ou sétima maior empresa do mundo, hoje ficou reduzida nas bolsas de valores a 50% do seu valor de mercado. Eu não entendo. Eu não entendo, sinceramente, primeiro porque se falava há muito tempo que as nomeações de diretores e os demais cargos eram um loteamento político. Partido A, partido B, partido C, e não numa seleção de técnicos e competentes, mas numa indicação eminentemente política. Agora, ontem cercaram a Petrobras no sentido de evitar, porque a Marina estava tentando quebrar a Petrobras. De Júlio Flores. De fato, senador, isso para nós é uma demonstração de que os partidos que estão aí governando, e todos eles que são base do governo federal, né, de fato não representam mais, ou nunca representaram, em alguns casos, os trabalhadores. Né, porque o Estado brasileiro ele é basicamente um balcão de negócios que serve para a corrupção, ou seja, ao roubo lícito com as aprovações dos projetos que defendem as empresas no Congresso Nacional e a partir do governo, né? E há também o ilícito, né? Que são as coisas que saem pela corrupção. Então, não há outra saída para nós senão fazer um governo dos trabalhadores, né? Uma alternativa que a frente de esquerda se apresenta, né? Que, do meu ponto de vista, é a única capaz de enfrentar esses processos todos, né? Nós temos aí o nosso candidato a presidente da República, o companheiro Zé Maria, né? Que foi preso junto com o Lula, né? E não mudou de lado, né? E está defendendo justamente a reestatização das empresas privatizadas e a própria do candidato Pedro Simão. Eu não tenho nenhuma dúvida de que é o maior escândalo da história do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida que o governo deveria agir com a agilidade necessária. Eu não tenho nenhuma dúvida que a presidente já deveria ter sido afastada da presidência da Petrobras. Eu não tenho nenhuma dúvida de que enviar o cidadão que delatou para a comissão parlamentar de inquérito é ridículo, porque ele não vai dizer nada e é apenas para ganhar tempo. Eu acho que o problema da Petrobras é gravíssimo, inclusive representantes dos trabalhadores, CUT e CGT, são indicados, inclusive para fundo de pensão da Petrobras. Eu não sei o que um trabalhador tem que ver com o fundo de pensão da Petrobras. Na verdade, é um escândalo generalizado, digo para ti. Todos os partidos, o meu também está lá. Partidos foi dado uma, essa é tua, essa é tua, essa é tua, cada um ficou com a sua parte para fazer o que bem entendesse. Agora o senador e candidato Pedro Simão pergunta, o candidato Olívio Dutra responde. 30 segundos para a pergunta, candidato Pedro Simão. Meu amigo Olívio, nós temos uma ideia comum, que aliás já veio do passado, a Assembleia Nacional Constituinte, e se for possível, exclusiva. Eu acho que, falo com toda sinceridade, eu não acredito no Congresso, no Executivo, fazendo isso sozinho. Eu não acredito nos atuais parlamentares fazendo isso sozinho. A Assembleia Nacional Constituinte, eu acho, e estou contigo, é uma grande... Resposta de Olívio Dutra. É verdade. Se nós esperarmos do Congresso mesmo, queremos que a cidadania renove bem na qualidade o Congresso nessas eleições, não é? Com o seu voto. Mesmo assim, se nós ficar esperando que venha do Congresso a reforma política, nós vamos esperar as galinhas criar dentro. Então, a Constituinte, a convocação dela, através de um plebiscito, que inclusive está rolando no país, o senador Simão, inclusive, assinou, como tantos outros, tomara que todos que estejam aqui tenham também assinado, né? Convocá-la, né, amplamente, de baixo para cima, né, já com algumas coisas colocadas, né, que reforma política nós queremos, mas não pode ninguém ir lá com uma reforminha pronta, acabada, e querer incutir lá, não. É abrir a possibilidade para o debate. Então, a Constituinte exclusiva para convocar, né, digamos, para fazer uma reforma política, abre o debate nacional. E é isso que importa. Agora, réplica do candidato Pedro Simão. Réplica, candidato. Uma coisa, meu amigo Olívio, que me preocupa, além das preocupações que eu tenho com o PMDB, eu tenho com o PT. O PT
discutiu, debateu a Constituição. Na hora de assinar, na hora de votar, o PT votou contra. Se dependesse do PT, a Constituição não teria sido aprovada. Rejeitou. E só assinou depois, porque viu, tempo depois, que ficava feio não assinar, assinou. O Plano Real, o PT votou contra. A eleição lá no colégio eleitoral, mas era colégio eleitoral, era um absurdo, mas era a chance que se tinha para derrubar. Como se derrubou? Entre Tancredo Neves e Maluf, o PT se ausentou, se afastou e caçou os deputados que votaram em Tancredo Neves. Na hora que o Itamar Franco fez o Plano Real e tomou uma realidade para fazer essa questão, o Plano Real, Olívio Dutra, o PT votou contra. Sua tréplica. Não só o PT, né? Vários partidos do campo popular democrático e os movimentos sociais tiveram essas posições. Eu não me arrependo das posições que foram tomadas. Assinamos a Constituição, sabendo que ela tem limites. Avançou enormemente nos direitos civis fundamentais, o povo pressionou, mas nas questões econômicas fundamentais, estruturais, está muito por fazer. Daí que precisamos de reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma política. Então, aquela constituinte, o centrão, dominado pelo seu partido lá, reduziu em muito o poder dela. Nós já tínhamos convocado, aliás, convocamos uma constituinte para ser livre e soberana. Ela acabou sendo um congresso constituinte, inclusive com o senador biônico lá. Nós já tínhamos perdido também as diretas já, lembra? Que era inclusive um parlamentar do seu partido. Bueno, o povo foi todo para a rua e, de repente, o presidente foi eleito por um colégio. Então, o povo já está... Candidato Olívio Dutra continua com a palavra e o candidato Rubens Goldenberg responde. Sua pergunta, candidato Olívio Dutra. Rubens Goldenberg. Todo respeito, mas que bueno, né? Você sabe que uma vez o Lula esteve em Jerusalém, colocou o nome de Luiz Inácio Lula da Silva num painel, né? E o outro, o Grajev, colocou também o nome dele. O nome do Lula, o todo aquele mapa ali, e o do Goldenberg são uma terça parte. E o Luiz Inácio Lula da Silva é mais judeu do que o Rubens Goldenberg. 1 minuto. Bom, menos mal que não ficou enterrado lá, podia ressuscitar, né? Mas está vivo e muito Rubens Goldenberg. Para o bem do Brasil. Veja bem, eu vejo o senhor falar, eu vejo o senador Pedro Simão falar. Uma lei simples, que o vosso governo há 12 anos está lá. Uma lei simples, que o senhor, como senador, está lá há 32 anos. A Lei Candir. Ninguém regulamentou. Por quê? Não querem beneficiar os estados? O que é a Lei Candir? São as isenções que o governo do estado perde ao exportar, em que haverá uma compensação da União para com os estados. Qual o valor da Lei Candir que o Rio Grande do Sul tem direito e que nenhum dos senhores sequer aventa ou pede ao vosso governo, ou ao Senado, ou ao partido do PMDB, para que votem para ajudar o Rio Grande do Sul? Olívio Dutra. Nós também votamos contra a Lei Candir, assim como o item da lei, essa de responsabilidade fiscal, que impedia os estados de renegociar a dívida. Mas a pergunta que eu ia te fazer mesmo, e eu não fiz, porque fiz aquela brincadeira contigo, respeitosa, é essa questão do pré-sal. Está na discussão aí, e eu queria saber o que tu acha de mexer nessa questão, que não tem um impacto na metade sul, diante da proposta que freia o pré-sal. O Rio Grande, que a tua cidade está bombando lá, de geração de emprego, o polo naval, a construção de coisas importantes que antes eram produzidas na Ásia, estão produzidas ali. O que tu acha de mexer no pré-sal, reduzir o impacto e reduzir também as potencialidades ali da tua cidade e a geração de emprego e renda que se irradia pelo Estado, pelo Brasil lá fora? Vou ser bem claro, eu fui candidato a prefeito em Rio Grande e agradeci de público ao presidente Lula por levar todo o investimento que levou a metade sul. Isto é um direito e é uma verdade. Eu não escondo e não tenho vergonha. As coisas certas têm que ser ditas.
O pré-sal será o futuro? Aí eu não sei. Os investimentos da Petrobras se irão continuar? Não sei. Tomara a Deus que o pré-sal seja verdadeiro e continue. Nós, da metade sul, não só a metade sul, como a área moveleira, que está morrendo, como a área vitivinicultura, que está morrendo, a economia é um todo, senhor Olívio Dutra. Não é só um lado. Nós, na metade sul, acordamos e agradecemos aquele momento, aquele investimento. Mas se o governo não tivesse feito aquele investimento lá, onde é que faria? Tirando o mar de Rio Grande? Bom, talvez na Lua. Agora, Rubens Goldenberg continua com a palavra, perguntando ao candidato Lazier Martins. Goldenberg. Nobre candidato, por que o senhor acha que não regulamentaram a Lei Candir, que se diz aqui muito, que a lei de responsabilidade fiscal não impede isso, impede aquilo? Bom, se fosse por isso, o Estado do Rio Grande do Sul não poderia tomar um recurso, o município não poderia tomar um recurso, e assim por diante. Muita gente estaria presa hoje, né? É só olhar a lei de responsabilidade fiscal, e o senhor não é um jurista. Por que não regulamentaram a Lei Candir, por gentileza? Por conveniência, ô Gold, porque a Lei Candir tem mais de 10 anos. Nos primeiros anos, a parcela de compensação ao Rio Grande do Sul estava vindo normal. A última foi há 8 ou 9 anos, de 217 milhões de reais como compensação pelos produtos exportados. E depois o governo congelou. Atualmente está fixado ali em 117 milhões por ano, quando a essa altura nós já merecemos bem mais de 1 bilhão por ano. Ora, cabe ao Executivo regulamentar a Lei Candir. Não regulamenta, quem sabe lá por alegação de que não teria recurso para distribuir, e nós somos os maiores prejudicados do Brasil, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador. Então, nós já teríamos, segundo um levantamento de analistas, hoje retidos lá em torno de 27 bilhões de reais. Imagina se esse dinheiro estivesse aqui. Goldenberg. Eu vou tomar a liberdade de citar o nome de uma pessoa, Luiz Carlos Rauli. Os senhores aqui, que são do SESCOM, sabem quem é. Foi o precursor que fez todas as medidas provisórias, naqueles primeiros parcelamentos das dívidas fiscais. Foi secretário da Fazenda ultimamente do Estado do Paraná. É um dos homens que mais entende e quem o conhece o sabe. Rio Grande do Sul é detentor, neste momento, de 19,4 bilhões de reais. Devemos 51, mais 9 de pregatórios, que ninguém fala. Os coitados pregatórios estão aí, ninguém recebe. E outros 5 bilhões de outras dívidas. Que governo é esse, com todo o poder, faz o que quer, impõe as condições que quer no Congresso, determina e vota o que ele quer? Que Congresso nosso povo, nossos gaúchos fazem que nós não defendem o Rio Grande do Sul? Lazier Martins. Ainda há pouco tempo nós fizemos o levantamento, tanto na arrecadação do Rio Grande do Sul, quanto no pagamento de impostos, e constatamos que nós estamos arrecadando cerca de 54 bilhões por ano e recebendo 12 de volta. A Bahia arrecada 15 e recebe de volta 25. Há uma discriminação. Isto deve ser discutido dentro do Pacto Federativo, onde deveria se dispersar mais o poder no Brasil, mas não é o que acontece. Nós vivemos uma espécie de governo imperial. Tudo é centrado em Brasília, que distribui conforme suas conveniências, recolhe lá 65% dos impostos federais, e nós, aqui a míngua, hoje sendo o estado mais devedor do Brasil, não tendo recursos para nada. E isto precisa reverter, e os nossos parlamentares, eu estranho muito, não têm se aglutinado para reivindicar essas coisas. Lazier Martins agora pergunta, o candidato Ciro Machado responde. Ciro, que reformas nós podemos esperar do Congresso? O senhor senador Simão diz que não pode se esperar nada desse Congresso. Não, sem pressão popular, não funciona.
Pressão popular praticamente inexiste. O presidente do Brasil não propõe a reforma política que é indispensável, mas o governo federal tem 80% do Congresso na mão, submisso. Ora, diante desse quadro, se você for eleito, o que vai fazer lá? Bem, Lazier, nós estamos na mão do eleitor. O Congresso que está lá, que não faz nada, foi eleito legitimamente pelo povo. Então, nós precisamos pensar em mudanças. Eu acho que hoje essa eleição é uma oportunidade que o eleitor tem de mudar esse Congresso que não funciona. E aí, então, cabe ao eleitor escolher, ou quer continuar assim ou não quer. Agora, acredito, por outro lado, que se apresentarmos uma proposta do fim das emendas parlamentares, ou se apresentarmos uma proposta, que eu vou mais adiante ainda, de redução do número de deputados federais de 513 pela metade, e dos 81 senadores em 1/3, ficando só 2 pelos estados, se apresentarmos propostas deste tipo e fizermos uma ampla divulgação dessas propostas junto à sociedade, é possível que o Congresso venha discutir esses temas. Eu acho que o Congresso, acho não, e foi provado, o Congresso funciona sob pressão da sociedade. O senador Pedro Simão sabe disso. A lei da ficha limpa passou sob pressão da sociedade. A lei que tirava o poder do Ministério Público não passou sob pressão da sociedade. É pressão em cima do Congresso que vai resolver. Vamos ao lazer. E, ao mesmo tempo, eu tenho pedido nesse sentido, que nos deem oportunidade de renovação. Que parlamentares novos tenham a oportunidade de chegar lá. Eu fico intrigado, como jornalista há muito tempo, em ver os nossos parlamentares pouco atuantes e, principalmente, pouco agregados, pouco unidos para pleitear as grandes demandas de que carece o Rio Grande do Sul. Então, isto precisa ser revertido. Um movimento de reunião, de aglutinação, para que se reerga este estado tão precário que nós estamos vivendo por falta de recursos, e isto se haverá de fazer também, e principalmente, com novos parlamentares, com novas figuras que queiram trabalhar, que tenham disposição e satisfaçam essas grandes exigências que nós temos. Ciro Machado. Eu acho, além de renovação, de mudança que eu estou pregando, eu acho que nós temos que começar também a discutir as propostas de reforma política e eleitoral. Se nós continuarmos nesse quadro aí, com emendas parlamentares, eu cheguei à conclusão, após pesquisando, estudando e convivendo com alguns parlamentares, cheguei à conclusão de que o nosso grande mal são essas emendas parlamentares e a distribuição de cargos. Existem milhões, milhares, não vou dizer milhões, mas milhares de CCs espalhados por esse Brasil afora. Desde uma fundação do município até as mais altas empresas públicas, a Petrobras é um exemplo e tantas outras. E em função disso, deste toma lá da cá, que o senador Pedro Simão também vem falando nos debates, é por isso que nada acontece no Congresso Nacional. E às vezes, uma renovação, se alguém não estiver comprometido publicamente numa campanha eleitoral e assumir o compromisso de não se deixar levar por esses encantos, por essas ofertas, não vai haver mudança nenhuma. Nós temos que pensar nesse assunto. Ciro Machado pergunta, a candidata Simone Leite responde. Candidata Simone, há uma lei, a Lei 64/90, a Lei das Inelegibilidades, que prevê a desincompatibilização daqueles que querem concorrer a um cargo público 6 meses antes da eleição. Não é? Se houve até um problema ali com o nosso candidato ao Senado Olívio Dutra, lá, com relação à desincompatibilização do Conselho de Administração do Banrisul, enfim, mas aquilo já foi ultrapassado, não houve problema nenhum, mas há essa necessidade que a lei obriga de se desincompatibilizar 6 meses antes para concorrer. Você acha que essa lei está sendo plenamente cumprida? Bem, eu entendo que... Eu confesso que eu não sei se essa lei está sendo plenamente cumprida, mas existem fóruns para que haja essa discussão, defesa, enfim, das pessoas. Mas eu entendo que ela é extremamente necessária. Porque, veja, nós não podemos ter pessoas públicas, né, em cargos públicos, concorrendo às vagas. Na eleição, ora, acontece. Eu defendo, inclusive, isso na reforma política, de que um governador, senador, deputado, enfim, deva se afastar 3 meses antes que pretende concorrer. Abrir mão do seu mandato e ficar fora.
sem os privilégios que ele tem em detrimento daqueles que não têm, que é o caso de nós que estamos concorrendo. Hoje já existe, sim, a gente vê alguns casos, de forma muito efetiva, de alguns privilégios que deputados têm, que governadores têm, de forma geral tem acontecido isso. Então eu defendo muito o afastamento para que possa vir a concorrer ao pleito. Pois bem, eu também. Eu acho que tem que ter o afastamento. A não ser no caso de reeleição. No caso do senador Pedro Simon, ele está no exercício do mandato e está se candidatando à reeleição. Já no caso da senadora Ana Amélia, eu achava que deveria se licenciar, com todo respeito. Tá? Porque ela está concorrendo a um outro cargo. Agora, o que mais me chama a atenção na legislação das inelegibilidades é o que nós estamos vendo hoje aqui no Rio Grande do Sul. E não é só no Rio Grande do Sul. Nós estamos vendo, desde ontem, o governador do Estado é o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Por que ele é o governador do Estado? Porque estão incompatibilizados de assumir o cargo o vice-governador e o presidente da Assembleia. Como que eles estão incompatibilizados? Eles não querem assumir o cargo. Foi de livre e espontânea vontade que eles se apresentaram como concorrentes, uma a deputado, uma federal, outra estadual. Deveriam ter, sim, renunciado, se afastado do cargo 6 meses antes, porque a sociedade não pode continuar pagando os vencimentos do vice-governador do Estado e do presidente da Assembleia Legislativa para eles não exercerem seus cargos. Simone Leite. Eu discordo apenas do tema que tu colocaste. Eu acho que todos devem se licenciar, inclusive o senador Simon, a senadora Ana Amélia, o governador Tarso Genro, todos que estão concorrendo já estão há 3 meses disputando, debatendo, enfim. A sociedade tem que entender, eles estão fora e estão na condição de concorrentes como todos nós. E tem mais, eu entendo ainda que fora isso, depois de eleito, deputado, um senador, enfim, que venha a ocupar uma vaga e um cargo no executivo, ele também deve perder o seu mandato. Isso eu pego. Porque não é possível que ele tenha o seu mandato lá garantido e ele vá prestar um serviço para o executivo. Ora, ele foi eleito para ser o representante daqueles que o elegeram. Agora a candidata Simone Leite, nesses últimos questionamentos, ela pergunta e o candidato Júlio Flores responde. Candidato Júlio, eu acho importante, e nós debatemos, anteriormente, essa questão dos preconceitos, enfim. Eu queria trazer para esse debate agora justamente o preconceito com relação às mulheres. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul, de todos os estados da nossa federação, um dos estados mais machistas, onde as mulheres têm menos possibilidades, seja na área pública ou mesmo na área privada. O que tu pensas a respeito disso e como é que nós podemos avançar? Na verdade, os preconceitos todos, sejam eles de raça, de sexo, de cor, enfim, de opção sexual, todos eles têm uma origem ideológica. De fato, a origem do preconceito contra as mulheres serve muito bem ao capitalismo, porque, de fato, no próprio mercado de trabalho, não só o fato de as mulheres não terem todas as chances que tem um homem hoje no Brasil e no mundo inteiro, tem o fato de que as mulheres, em geral, recebem menos do que os homens no mesmo posto. Então, de fato, esse preconceito serve ao sistema capitalista, porque fica muito mais fácil para o capitalismo acumular capital com salários menores por parte das mulheres, dos negros e de outras pessoas discriminadas. Então, ele serve, de fato, é uma ideologia capitalista para fortalecer o lucro candidata Simone Leite. Dos empresários. Vejam, eu acho que esse é um debate importante e eu, na condição de mulher, tenho enfrentado muitos preconceitos. Enfrentei esses preconceitos quando iniciei a minha vida profissional, também como uma liderança empresarial dedicada ao associativismo, enfrentei também esses preconceitos. E eu entendo que o homem e a mulher, eles se complementam. As características dos homens e as características das mulheres fazem, de fato, com que nós tenhamos uma possibilidade de melhor resultado quando eles trabalham juntos. Nós temos debatido muito, e eu tenho feito palestras em todo o Brasil, que se chama o salto das mulheres, justamente para que as mulheres possam se empoderar, e não é o empoderamento, o poder por si só, mas sim o poder de decidir, o poder de influenciar, o poder de participar.
o que muitas vezes não lhes cabe. Por quê? Porque os homens, né, com uma forma mais arrogante, eu digo, e preconceituosa, as impede. Vejam agora, nós estamos nesse pleito eleitoral e não são muitas as mulheres Júlio que Flores. concorrem. De fato, esse preconceito é um dos maiores crimes que a humanidade tem, né? E, de fato, ele favorece aos grandes capitalistas, né? Porque se apropriam dessa ideologia que vai para a cabeça de todo o povo e todo mundo acaba incorporando isso, consciente ou inconscientemente, né? E isso só aumenta a lucratividade, né? Então, eu acho, inclusive, tem uma outra diferença que eu acho importante debater, né? Que é uma diferença importante, que é a diferença de classe, né? Porque, evidentemente, que as mulheres da classe dominante também são oprimidas, né? Agora, as mais oprimidas são aquelas que pertencem à classe trabalhadora, porque é uma dupla situação, não só de exploração, mas também de opressão. Então, é uma questão de princípio, como a questão da homofobia, a criminalização dela, né, para nós é uma questão de princípio, a defesa desses direitos, né, contra esses preconceitos que a gente precisa criminalizar. Estamos encerrando esta segunda rodada da segunda parte dos nossos debates com a Rádio Pampa e o SESCOM RS nas eleições de 2014, promovendo este debate entre os candidatos ao Senado da República pelo Rio Grande do Sul. Então vamos agora à terceira rodada de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Quem continua com a palavra é o candidato Júlio Flores, que vai perguntar ao candidato Rubens Goldenberg nesta primeira intervenção, com 30 segundos para a pergunta e 1 minuto para respostas, réplicas e tréplicas. Sobre a educação, Gold, nós defendemos, por exemplo, a suspensão do pagamento da dívida de 3 bilhões de reais que saem dos cofres públicos para aplicar no pagamento do piso dos educadores aqui no Rio Grande do Sul, que 2 bilhões desses aí seriam suficientes para que nós pagássemos o aumento na folha de pagamento relativo ao pagamento do piso, que é pouco ainda. Qual é a sua posição sobre essa questão em particular, sobre a educação em geral? Rubens Goldenberg. Primeiro, nós temos que analisarmos e dizermos que o professor ele tem que ser muito bem remunerado. A remuneração dele não fica retido a esses salários, 2.000, 3.000. Muito ao contrário. Qualquer país que queira ser um país avançado, qualquer um de nós passa primeiro pela sala de aula. Não é os 3 bilhões que vamos deixar de pagar. O problema não é esse. Temos que sentar com a União e discutir as formas. E as pessoas têm que entenderem. Prioridade de Estado são diferentes de prioridade de governo. Educação é Estado, gente. Saúde é Estado, segurança é Estado, desenvolvimento é Estado. Pagar os 3 bi é questão de discutirmos lá mesmo. Agora, temos que forçar uma situação em que a União nos repasse recursos suficientes para darmos devido valor ao educador. Isso sim. Júlio Flores. Veja só o absurdo que é, Gold. Na Coreia, os professores ganham $5.000 por mês, ao redor disso. No Brasil e no Rio Grande do Sul, em particular, são $5.000 por ano. Isto é um abismo, né? Então, eu acho que a valorização no Brasil da educação, né, não existe, né? É um descaso de todos os governos que preferem conceder isenções fiscais aos grandes empresários, né, e não aplicam na educação. Né? Por outro lado, acho que, de fato, nós não temos, e essa reforma do ensino aqui no Rio Grande do Sul não é, nunca foi e nunca será ensino politécnico. Ensino politécnico significa investimento em infraestrutura, laboratórios, né, 2 turnos para os alunos ou 4 anos para que possa garantir que todos os trabalhadores e os seus filhos tenham um ensino de qualidade, não cortando carga horária de matérias fundamentais como português, matemática, etc., Goldenberg. que é um direito de todos os trabalhadores que tenham acesso. Primeiro eu digo o seguinte, vamos investir no ensino infantil, vamos investir no ensino fundamental. O ato
da escola politécnica, da infraestrutura, do laboratório, ela se faz necessária. Agora, quando não tivermos sequer a base estrutural para o ensino, vamos discutir o secundário, o terciário. Se mal os nossos alunos aprenderam a ler ou escrever, ou se saem da escola, terceiro, quarto ano, sem saber aprender, se querem interpretar o que leem. O ato não é pagar $5.000, o ato não é pagar $15.000. O ato é dar o devido valor que um país tem que dar ao professor. Se queremos país do futuro, há 50 anos que eu ouço isso, país do futuro, temos que respeitar o professor de todas as formas possíveis para que exista ensino de verdade. Goldberg pergunta e o senador candidato ao Senado, Pedro Simão, responde. O senhor pergunta, 30 segundos, e o senador Pedro Simão responde. Nobre Edil, parabéns pelos seus 32 anos de trabalho ao Rio Grande do Sul. A Vossa Excelência tem repetido inúmeras vezes aqui, que tem levado inúmeros os projetos para defender o Estado e que não o tem conseguido. Vosso partido não lhe apoia mais? Que o senhor é um homem muito sério para um partido tão podre? Antes, se o amigo me permite, eu queria dizer que, em relação à Lei Candir, eu votei contra. Votei contra, gritando e protestando que a compensação que diziam que ia dar, não ia dar. O Rio Grande do Sul perdia $1 bilhão por ano, e é o que está acontecendo, e tentamos várias vezes derrubar, convocar o ministro da Fazenda, e não adianta. Realmente, eu digo a Vossa Excelência, eu sou uma pessoa que vem de longo tempo apresentando, debatendo, discutindo projetos. Eu tenho projetos da maior importância que foram aprovados. O projeto do número único, que talvez os senhores nem tenham conhecimento dele. Agora, a grande verdade é que no Congresso Nacional, desde uns tempos para cá, quem manda é o diálogo entre o comando do Congresso e a Executiva da República. Hoje é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado, é os líderes do PT, do PMDB, dos outros partidos que integram o governo, que se reúnem na presidência e tomam a decisão. Projeto que é contrário a isso, não passa. Sinto-me triste de ver, aos seus 84 anos, um homem honrado, digno, que sempre lutou pelo Rio Grande do Sul, e que agora, no sacrifício, vem aqui, numa luta, tentar buscar alguma coisa. E, no entanto, sequer os seus colegas o ouçam, o ouvem. É difícil. Simão, tenha certeza, Simão. Tem um pouquinho menos de idade que você, e você me disse no outro dia, tem que bater, tem que ter marra, força, discutir. Vamos para lá para o pau, Simão. Em 1835, o Rio Grande do Sul já foi para o pau contra o governo federalista. Vamos lutar de novo, vamos para a guerra. Não adianta, se não batermos na mesa, não quebrarmos o chão e ou apanharmos de alguém, não vamos mudar nada. Essa é a realidade. Temos que impor a nossa necessidade. A nossa necessidade é só através de luta. O problema é que hoje teve discussão, um debate, a causa pública, eu estava lá. Quando houve a ditadura, eu estava lá lutando contra a ditadura. Quando derrubaram o governo João Goulart, eu estava lá lutando a favor da democracia. Quando se instituiu a ditadura, ficamos 20 anos lutando, dia após dia, nós defendendo a derrubada democrática e conseguimos a derrubada. Nós estamos lá defendendo os interesses do Rio Grande do Sul, lutando pelos interesses do Rio Grande do Sul. A questão de um mês atrás, um projeto meu, que equiparava a Zona Sul e a Zona Centro-Oeste da fronteira, como tem zonas do Nordeste, que tem privilégios especiais para indústrias poderem se instalar, tendo privilégios especiais, foi rejeitada pelo Congresso. Foi rejeitada porque, infelizmente, se uniram todos e deixaram praticamente o Rio Grande do Sul quase que sozinho. Os 3 senadores do Rio Grande do Sul votaram, gritaram, protestaram, mas o projeto foi rejeitado. Agora, eu estou lutando. Eu posso dizer o seguinte, digo o que disseram de mim, mas desde que eu comecei na Câmara de Vereadores até hoje, eu sou o mesmo Simão, na mesma luta, na mesma garra, com a mesma vontade. E o senhor continua com o microfone, até porque vai perguntar para o candidato Lazia Martins. 30 segundos.
Candidato Pedro Meu Simão. amigo Lazer, eu tenho insistido, e o telespectador, o ouvinte, talvez não entenda. Ele está lá no Congresso e diz que o Congresso sozinho não anda. Eu repito, o Congresso sozinho é a pressão do Executivo e não anda. O povo na rua fez o mensalão acontecer, o povo na rua fez a ficha limpa acontecer. Eu berrei dia após dia para que isso acontecesse. Aconteceu. Eu acho constituinte uma reforma só com o povo na rua. Lazier Martins. Quando eu digo povo na rua, eu não digo de baderna, eu digo Lazier democrata. Martins. Bom, com relação antes à Lei Candir, um sem número de economistas têm interpretado que a lei mereceria e previa uma regulamentação. Mas isso é tema para um próximo debate nosso. Aí eu me pergunto, amigo Simão, mas por que os nossos parlamentares, o senhor que é um homem experiente, idôneo, respeitado, por que não foi para a rua chamar o povo? Por que não foi comandar, já que esta é a única solução? Porque nós não podemos continuar dessa maneira, um Congresso caro, que produz muito pouco, que tem milhares de funcionários, que nos custam uma fortuna e que não funciona, e que nós queremos fazer funcionar. O senhor tem o segredo para fazer funcionar. Senador. Eu digo, amigo, o seguinte, eu sou até uma pessoa que irrita os colegas, porque fui para a tribuna dia após dia, várias vezes, mais de uma vez por dia, pedindo o povo para ir para a rua, apelando para os jovens para a rua. Fui à conferência na Faculdade de São Francisco, do Vale de São Francisco, fui pelo Nordeste, conclamei, cobrei que os jovens deveriam ir para a rua. Na véspera da votação da ficha limpa, quando o Senado ia votar contra, 30 senadores foram para a tribuna dizendo que ia votar contra, eu operei, gritei, estive com os jovens na frente do Congresso. E os jovens gritaram, protestaram, e no dia seguinte o Senado, por unanimidade, votou a favor do ficha limpa. Que medo, alguns não votaram. Dizia que eu estou debatendo, só não estou lá de camisa pendurada, levantando o pincel. Agora, pergunte para os movimentos sociais, vocês não têm o Pedro Simão do lado dele, a toda hora e a todo momento, quando é necessário. Lazier Martins. Mas eu vou querer aceitar a sua sugestão. Se me derem a oportunidade de chegar lá, eu quero aglutinar a população. Eu quero, a partir do Rio Grande do Sul, que tem tradição em lutas, e depois em Brasília, levarmos essa população para a rua, pelo menos para começar por onde devemos começar. A reforma política. É ali que estão os grandes vícios, ali é que estão os grandes males, para chegarmos a, enfim, afinal de contas, a eficácia, a operacionalidade desse Congresso, que por tudo que o senhor tem dito aqui, é um Congresso inútil, caro e inútil. Isso precisa ser transformado e por isso é que tenho dito, precisamos de reformar, gente que pense assim e que haja nesse sentido. O candidato Lazier Martins continua com a palavra, vai perguntar para a candidata Simone Leite. Simone, eu tenho assistido muitos programas de rádio e televisão, os programas eleitorais. Tenho ouvido, por exemplo, o ex-prefeito de Gravataí, do PT, Bordignon, dito que foi ele que conquistou a Ford. Ouço o Tarso dizer... A GM, perdão. Tenho ouvido o Tarso dizendo que ele... tenho ouvido o Tarso dizer que ele que conquistou a celulose e a Hyundai. Mas o Olívio é contra tudo isso, ele não quer esse poder econômico. Vamos a Simone Leite. Explique. Eu até estava hoje, agora vindo para cá, vendo nas redes sociais essa incoerência, né? Então estão tweetando, enfim, falando justamente sobre isso. Que dentro do mesmo partido, nós temos duas situações. Uma do ex-governador Olívio, que não permitiu que os investimentos da Ford aqui ficassem, mas mais do que isso, que os empregos fossem gerados aqui no Rio Grande do Sul. De outro lado, nós temos o atual governador, que paga páginas de jornal para anunciar investimentos que, do meu ponto de vista, não fazem muita diferença no cenário econômico aqui gaúcho. Mas eu quero dizer mais, e o que mais me entristece, é que eu estive há 2 anos na Bahia, na Associação Comercial, quando eles apresentaram os números de crescimento dos investimentos
daquele Estado. E lá estava forte. E naquele momento todos olharam para mim e disseram, pois é, vocês perderam isso, né? Eu digo, não, nós não perdemos. Lazer Martins. Político que estava. Eu acho muito esdrúxula esta situação. O Tarso disse que foi ele que trouxe a celulose rio-grandense. Alguns economistas me telefonaram e disseram, não, a negociação começou para valer com o Rigoto. A conclusão se deu no governo Tarso e passou também pelo governo Ieda. Então, há um triunvirato. Aliás, está ao ponto que na inauguração, o presidente da celulose levou lá os 3 governadores. Os 3 tiveram participação, não apenas um. Agora, eu tenho discutido muito com o ex-governador Olívio. Ele não me convenceu, eu não entendi ainda como é que ele quer fazer uma nação que produza riquezas, que produza empregos, que produza tributos, se ele tem uma verdadeira ojeriza às grandes empresas. Eu não sei o que é pior, se é mandar investimentos embora, ou não permitir que eles venham e aqui se estabeleçam, ou não apoiar da forma que o atual governo tem feito com os investimentos que já são nossos aqui. Porque não é possível uma empresa que queira ampliar a sua capacidade produtiva ter que esperar 3 anos para receber uma licença ambiental. As nossas empresas estão saindo do Rio Grande do Sul para ir para outros estados, gerar riqueza em outros estados e gerar renda e trabalho em outros estados. Aí é que está o equívoco. Então, a gente não tem essa coerência. Se nós temos trabalhadores, se nós temos que fomentar, valorizar os trabalhadores, nós temos que criar dignidade para que eles possam receber salários dignos, para criar suas famílias e ter um embasamento forte no estado em que estão instalados. Simone Leite pergunta, o governador Olívio Dutra, candidato ao Senado, responde. Candidato Olívio, nós temos visto que o nosso estado tem pouca capacidade ou nenhuma capacidade de investimentos. Eu queria que o senhor pudesse apresentar a sua opinião sobre parceria público-privada. E se o senhor entende que essa é uma forma, de fato, de nós trazermos investimentos para o estado e melhorar a vida dos gaúchos? É possível, sim, com todos os controles que deve ter. Né? Controle público sobre as parcerias público-privadas, não do setor privado sobre elas. Então, com controle público, podemos ter, sim. Mas eu estou vendo que a candidata Simone e o candidato Lazer fazem uma dobradinha. Tem o mesmo programa, tem o mesmo partido, a mesma visão de passar favores tributários, tem isenções fiscais, né? Isenções enormes para os grandes grupos, inclusive fora do país, e bajulam os executivos desses grupos. Ora, nós desenvolvemos a economia do Rio Grande favorecendo a pequena e a média empresa de todos os setores. A economia do Rio Grande cresceu mais no período do nosso governo do que em qualquer outro estado, acima da média nacional, inclusive. Geramos mais emprego do que a Ford pretendia gerar e com um custo bem menor. E fizemos com que a GM e a Dell ficassem no estado, reduzindo os custos dela aqui. Bom, candidato, a minha pergunta foi especificamente sobre PPP. Num outro momento a gente pode discutir esse assunto que o senhor abordou. Não, mesmo. Mas eu quero lhe dizer o seguinte: nós temos em Canoas um prefeito que é do seu partido e que é plenamente favorável às parcerias público-privadas. Nós poderíamos ter no nosso estado já uma rodovia que se chama RS 010, feita através de parceria público-privada, num processo lícito, aberto e transparente. E aí nós encontramos uma grande dificuldade. O nosso prefeito encontrou uma dificuldade dentro do seu próprio partido em função dos preconceitos, de não tolerarem parceria público-privada, por entender que só aquilo que é público é eficiente e é bom. E eu queria ainda poder completar dizendo, uma parceria público-privada é a forma que nós temos de investir na questão de estradas de forma mais específica, diferente da EGR que foi criada. Uma empresa pública e que não é pública manda dinheiro candidato Olívio e Dutra. não resolve o problema do cidadão. Primeiro, que eu já respondi a sua pergunta sobre as parcerias público-privadas. E positiva, portanto que tenha controle público sobre as parcerias.
Segundo a realidade da Lei Canoas, né, é uma questão legal, tem que discutir. Muito bem. Outra é que a Ford é que perdeu o Rio Grande, não foi o Rio Grande que perdeu a Ford. Ela está, inclusive, com problemas sérios lá de como receber até os implementos que ela precisa. A matéria-prima ela tem que estar pedindo de avião. Ela perdeu, ela que perdeu o Rio Grande, não o Rio Grande perdeu. Não, e temos proposta. O Tarso está conseguindo trazer empresas não com os privilégios da Ford. A Foton, a Mitsubishi, a Celulose estão se instalando, mas com 1/3 dos privilégios que a Ford queria. Então, o Rio Grande tem potencialidades enormes na micro, na pequena, na média empresa, em todo o setor, que não depende de uma ou meia dúzia de grandes empresas. Candidato Olívio Dutra pergunta e o candidato Ciro Machado responde. Candidato Olívio Dutra. Ciro, te pergunto, a reforma política é uma questão séria e eu penso que é a mãe das reformas. E essa reforma implica em acabar com o predomínio do poder econômico sobre o resultado das eleições. E eu te digo, como é que nós vamos fazer essa reforma acontecer com a urgência que ela precisa acontecer? Essa reforma, candidato Olívio, ela tem que acontecer. Eu venho pregando, venho falando, e o senhor também fala nesse assunto, mas eu tenho propostas específicas sobre a reforma política eleitoral. Já falei aqui, o fim das emendas parlamentares, a verticalização das coligações, a unificação das eleições, a perda de mandato para quem assumir cargo no Executivo, isso é uma proposta que eu tenho também. Não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo, não pode servir a 2 poderes ao mesmo tempo. Agora, com relação ao financiamento de campanha, por exemplo, eu prego o seguinte, tem que ser através do fundo partidário, que já vão cerca de 300 milhões de reais por ano para os partidos, que sai do dinheiro de nós, do nosso bolso, do dinheiro público. Nós temos que limitar as doações apenas por pessoas físicas, na razão já de um percentual, no máximo de 10% do rendimento declarado no imposto de renda, porque aí não é, se for acima desse percentual, não é doação, passa a ser financiamento. Então, na medida em que adotarmos essas medidas, nós vamos iniciar uma reforma política clara e precisa. Concordo que tem que acabar com o poder econômico influindo no resultado da eleição e desrespeitando o voto do cidadão, da cidadã. Então, tem que possibilitar isso com uma reforma que garanta o financiamento público. Tem que discutir a forma desse financiamento e não o financiamento privado. E tem que também ter o voto na lista, para se votar num programa e não numa pessoa, num indivíduo. Tem que estabelecer uma relação direta entre o eleito e o eleitor. O eleito não substitui o eleitor. O representante e o representado têm que ter uma relação permanente. Daí a participação constante, os conselhos de participação social, para o debate político, para a cidadania não se esgotar só no momento sagrado de depositar o voto ou de apertar o botão da voto eletrônica, mas ir adiante a partir daquele voto ali, acompanhar a execução do mandato. Eu quero ir para o Senado para mobilizar o povo em todas essas questões. Ciro Machado. Eu discordo em parte das suas propostas, candidato Olívio, no sentido de que você está pregando aí o financiamento público de campanha. Eu sou contra. Eu acho que já tem o dinheiro do fundo partidário que é o suficiente para os partidos se organizarem nas suas campanhas. Eu prego, sim, nem uso a palavra financiamento. Eu prego, sim, doações de campanha através da iniciativa privada, através das pessoas físicas, não empresas. Somente pessoas físicas, a razão de até 10% dos seus rendimentos declarados no imposto de renda. Só este seria o financiamento privado de campanha. Sou contra o financiamento público, sou contra o financiamento de empresas privadas. Está aí a Friboi dando um dinheirão para o seu partido, para todos os partidos, mais ainda para o seu partido, o PT. Quer dizer, isso não pode acontecer. A Gerdau, aqui no Rio Grande do Sul, continua dando dinheiro, até o supermercado Zafari. Eu acho que com que interesse que essas empresas têm? Querem alguma Ciro coisa Machado em troca. pergunta neste momento e o candidato Júlio Flores responde. Bem, Júlio, vamos aqui ver.
Com relação, eu tenho uma preocupação, nós estamos vendo aí, nós vimos o Supremo Tribunal Federal atuando com relação ao mensalão, e a população acabou conhecendo o Supremo Tribunal Federal através daquelas decisões. O que você pensa a respeito da forma de escolha hoje dos ministros dos tribunais superiores e do Supremo? Na verdade, é preciso que haja um controle externo da população sobre todos os poderes, né? E particularmente o judiciário. Eu acho que os juízes poderiam muito bem ser eleitos, né, pela própria população. Além do mais, eu acho que tem uma outra mudança importante que é necessária, do meu ponto de vista, é que esses altos salários, né, do judiciário também sejam questionados pela população. Há pouco tempo eles estavam dando um aumento aí, né, que levaria para 30 e poucos mil reais, né, se não estou enganado, o que também é um absurdo. Do mesmo modo que um deputado, um senador também, os senadores da República votam salários exorbitantes. Então, eu acho que é preciso fazer uma profunda revolução política, e não apenas uma reforma, como se tem debatido por aí. Né? Reduzindo os salários dos políticos, eu acho que um salário mínimo do Diese estaria muito bom, né, para um deputado, para um senador. E, aliás, eu faço um desafio a todos nós aqui. Quem sabe a gente não começa uma campanha de rua, Ciro, né, Machado. Por esse... Candidato Ciro Machado. Bom, eu penso que a forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal deve ser reformada. Eu acho que a ingerência do Poder Executivo no Judiciário fica evidente no momento em que a Presidente da República indica quem ela bem entender para compor a Suprema Corte de Justiça do país. Acho também que os ministros dos Tribunais de Contas da União e também os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados não devem ser mais indicados da forma como estão sendo indicados hoje, mas sim serem submetidos a concurso público. Tem um escândalo agora acontecendo aí, está na Veja, tem várias revistas, de um ministro do Tribunal de Contas da União fazendo lobby em favor da sua esposa junto à Presidente da República para indicar para o Superior Tribunal de Justiça. Quer dizer, até nos tribunais superiores, não só no Supremo, mas nos tribunais superiores de justiça, o Presidente da República que indica em lista tríplice, e aí vai o comando político atuar em cima desse magistrado para o resto da sua Candidato função. Júlio Flores. Inclusive, o Gilmar Mendes pediu vistas ao processo da reforma política, né, do projeto aí da OAB, né, que colocou uma ação, e nós, inclusive, assinamos junto com a OAB essa ação, impedindo que houvesse um julgamento já para as próximas eleições, né, do fim do financiamento das campanhas eleitorais pelas empresas privadas. Nós achamos isso um absurdo, né? E achamos que é preciso fazer uma profunda revolução política, né? Os políticos têm que perder o seu mandato quando contrariarem os seus eleitores, isso se chama revogabilidade de mandatos, né? Nós achamos que tem que acabar com o financiamento privado das campanhas, né? E, particularmente, o salário tem que ser reduzido. Eu desafiei antes, repito, vamos juntos fazer uma campanha nacional, nós todos aqui, pela redução do salário dos políticos em geral e do judiciário. Rádio Pampa e o Sescom RS nas eleições 2014, promovendo esse debate entre os candidatos ao Senado da República pelo Rio Grande do Sul. Nós encerramos essa segunda parte das perguntas, respostas, réplicas e tréplicas e vamos agora à terceira parte. Vamos à conclusão dos candidatos. 1 minuto e 30 segundos para cada candidato. Começando pela candidata da coligação Esperança que une o Rio Grande, PP, PSDB, STD, PRB, Simone Leite. Bem, eu quero primeiro agradecer a todos os ouvintes da Rádio Pampa que acompanharam esse nosso debate, os eleitores gaúchos que vão no dia 5 fazer a sua escolha e encontrar um melhor caminho para que haja de fato a mudança na política gaúcha e na política brasileira. Quero cumprimentar o presidente Diogo em nome de todos os membros do SESCOM e enaltecer mais uma vez essa oportunidade que vocês nos deram de debater, mas principalmente em função deste projeto que vocês têm de debater a gestão pública eficiente. Paulo Sérgio, também obrigado, né, pela oportunidade e dizer para todos os nossos eleitores gaúchos que eu estou aqui
neste momento, concorrendo a essa vaga no Senado, porque eu estou indignada com a política brasileira. Só que sei que indignação não muda o mundo, o que muda são atitudes. E é por isso que eu decidi sair da minha zona de conforto e participar, com muita atitude, colocando todos os meus princípios, com ética, para fazer a verdadeira mudança que nós precisamos. Muito aqui se falou, e nós vamos seguir nesses debates até o final da nossa campanha, até o dia 5 de outubro, debatendo. Mas eu entendo que chega de conversa, chega de blá blá blá, nós precisamos efetivamente de trabalho. É ir para a rua, é pegar o microfone e dizer o que se pensa, e aquilo que a sociedade de fato quer ouvir precisa ser melhor representado. Obrigado, candidato Simone Leite. Nós vamos agora ao candidato PMN, Ciro Machado, para as suas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade, Paulo Sérgio Pinto, que a Rádio Pampa está nos dando, e ao SESCOM também, através do seu presidente Diogo, por essa chance que a gente tem de trazer algumas propostas, algumas ideias, para que a sociedade passe a refletir sobre a necessidade de mudança que nós precisamos implementar a partir dessas eleições, em todos os níveis, né, do Congresso Nacional, seja no Senado, seja na Câmara Federal. Eu acho que está plenamente demonstrado que nós temos um Congresso hoje subserviente ao Poder Executivo. Isso não vem de agora, vem de muito tempo, porque há sempre por detrás dessa subserviência um troca-troca que continua cada vez mais intenso e que se sobrepõe até mesmo à área do Congresso Nacional, ultrapassa as fronteiras daquele parlamento, vai até as empresas públicas, Petrobras, vai até o mensalão, quer dizer, tudo isto para que um projeto de poder seja mantido de forma indefinida no Brasil. E isso nós temos que começar a refletir e a mudar esse quadro que aí está. É preciso dar um basta nessa situação. O Brasil não faliu ainda porque é um país muito grande, tem um povo trabalhador, tem um grupo empresarial e um grupo agropecuário pujante. Agora, não podemos mais permitir, sob pena de nós, sucumbirmos brevemente diante dessa enorme falcatrua, desses enormes... Para as conclusões finais, obrigado, candidato Ciro Machado. Nós vamos ao candidato da coligação Rio Grande Merece Mais, PDT, PSC, DEM, PV e PEN. Candidato Lazier Martins. Eu fico cada vez mais intrigado a cada debate com o pensamento político do candidato Olívio, quando declara que o Brasil não precisa de grandes empresas. E ele defende as micro, pequenas e médias. Parece que o candidato Olívio quer um Brasil pequeno ou médio. E, no entanto, não protesta quando a sua candidata à reeleição à presidência recebe milionários recursos do Friboi, do Banco Itaú, da Andrade Gutierrez, da OAS, diferenciando, desigualando os outros candidatos. E concluo, Paulo Sérgio, agradecendo e me congratulando com a Rádio Pampa, que ao promover esse debate, e, por fim, presto um esclarecimento ao candidato Olívio, que ontem, no final do debate na Rádio Guaíba, trouxe um papel mostrando uma notícia do Correio do Povo de que há 48 anos atrás, em 66, eu teria integrado a juventude da Arena. Procurei hoje um integrante daquela diretoria, o procurador de Justiça, Miguel do Espírito Santo, e ele confirmou o que eu disse ontem. Eu nunca tomei conhecimento da criação dessa entidade, não compareci àquela reunião e nunca fiz parte daquela entidade. E um depoimento dele já está, a partir de agora à tarde, na internet. Portanto, não se invente coisas nesse tipo de concorrência. Obrigado a todos. Obrigado, candidato Lazier Martins. Nós vamos agora ao candidato Pedro Simon, da coligação O Novo Caminho para o Rio Grande, PMDB, PSB, PSTC, PSL, PHS e PT do B com a Rede de Sustentabilidade. Candidato Pedro Simon, para suas conclusões. Candidatos colegas, eu volto a dizer, é importantíssima essa eleição que nós vamos ter pela frente. Se nós queremos mudar, nós temos que votar para mudar. E eu repito, há anos que nós vemos tendo esse governo, quer com o atual governo, quer do PSDB que antecedeu. São 20 anos, da mesma forma. Eu acho que chegou a hora realmente de mudar, de buscar uma fórmula diferente. Chega do é dando que se recebe, toma lá da cá. Isso tem acontecido.
Chega do controle do comando do Executivo dentro do Congresso Nacional, com algumas lideranças, entre aspas, do Congresso Nacional. Para fazer isso, para ter um novo Congresso, para fazer realmente uma Assembleia Nacional Constituinte, tem que ter no comando do país alguém com independência, com autoridade, com passado, com biografia. Vê quem você vai votar. Votar para senador é muito importante. Para deputado é muito importante. Para governador é muito importante. Mas para presidente da República, para quem vai conduzir o processo, se quer mudar, o que quer continuar, o que está aí, 12 anos por mais 4, 12 anos mais 4 é 16, e quem fica 16 anos no governo, praticamente só a bala sai do governo, ou querer mudar democraticamente, abertamente, pacificamente, com transformações que são tão necessárias e são tão importantes. Por isso eu estou nessa luta. Obrigado, candidato Pedro Simão. Nós vamos agora ao candidato PRP, Rubens Goldenberg. Olha, gente, eu não saí da minha zona de conforto, como alguns dizem aqui, não. Me sinto muito à vontade e me sinto muito útil em poder fazer aquilo que eu gosto. E estou fazendo política porque eu gosto. Não levei 50 anos para abandonar o meu emprego para dizer, agora me dei por conta que o país precisa de mim, o Estado ou o município. Não estou aqui a condenar quem quer que seja, que já foi governador ou ministro, mas dizem que democraticamente é tudo difícil. Que coisa interessante, tudo é difícil, né? E daí? Temos dificuldade até no caminhar na rua, no dia a dia, em não sermos atropelados. E o que fazemos? Passamos por cima das coisas ou desviamos para não sermos atropelados. E a política é o quê? Diferente? Não. Tem que ter coragem, empáfia, decisão e briga. Tem que querer ser senador. E eu quero ser senador. Não esqueçam, senhores, os aposentados não têm dinheiro para pagar a aposentadoria. Mentira! O maior ladrão deste país é a República, que não devolve os recursos que gastou fazendo Brasília. Sobrariam 2 trilhões de reais. Pergunte ao ex-governador Jair Soares. Isso pagaria toda a Previdência, só o juro. Muito obrigado. Obrigado, candidato Rubens Goldenberg. Agora nós vamos ao candidato da Unidade Popular pelo Rio Grande, PT, PTB, PCdoB, PROS, PTC, PPL e PR, Olívio Dutra. O meu oponente, que quer o retorno do puxa-saquismo às grandes empresas, levou 48 anos para dar uma explicação de uma notícia que saiu no jornal onde ele próprio trabalhava, se não me engano, no tempo. Bueno, eu estou aqui porque sou candidato de um projeto que não é pessoal, nem individual. É um projeto que já está fazendo bem para o Brasil, para o Rio Grande, e pode e vai fazer melhor e mais. A presidente Dilma não compactua com corrupção nenhuma, as instituições brasileiras estão plenamente funcionando e está se buscando e penalizando quem cometeu desvios ou malfeitos ou roubou dinheiro público. Portanto, não há, de forma alguma, qualquer passada lisada de lombo em quem é ladrão ou quem se aproveita do dinheiro público para enriquecer seus amigos e seus familiares. Então, quero dizer que Dilma, presidente, e Tarso, governador, é continuar com as mudanças que estão acontecendo no país, de inclusão social, de valorização do ser humano, de colocação da política como a construção do bem comum, com o protagonismo das pessoas. As pessoas sendo sujeito e não objeto da política. E o desenvolvimento se dando com crescimento econômico e, ao mesmo tempo, distribuição de renda e diminuição das diferenças econômicas sociais entre regiões. Obrigado, candidato Olívio Dutra. Vamos ao candidato da coligação Frente de Esquerda, PSOL e PSTU, Júlio Flores. Obrigado ao SESCOM, à Rede Pampa. Um abraço nos ouvintes e os convido a uma reflexão. Com muita honra, represento a Frente de Esquerda, PSTU PSOL, né, com o companheiro Roberto Robaina, nosso candidato ao governo do Estado, a Gabi Tolatti como vice. E o que nós observamos nesses debates todos é que os principais candidatos, aí, os que despontam supostamente nas pesquisas, Olívio, Lazier, a Simone, né, são todos partidos que estão, de partidos que estão na base do governo federal.
governo Dilma. Então, aqui, e o que nós vemos que as diferenças são apenas de matizes. Um pouco mais ou um pouco menos de concessão para as grandes empresas. Esse foi o debate entre o Lazier e o Olívio aqui. Né? Ou mais ou menos concessões para as grandes empresas, ou seja, governam para os poderosos. Então, a única possibilidade é que a frente de esquerda é o único setor que realmente não está envolvido nesse processo de governar o país, nesta roubalheira que está aí, nesta república podre, e nós oferecemos a nossa candidatura ao Senado, a nossa candidatura ao governo, e os nossos deputados federais, como Matheus Gomes e Bernardo, né, como candidatos federais, Fernanda Melchiona e Vera Guasso, como deputados estaduais, para estarem enfrentando os poderosos, porque somos o único setor que pode, de fato, né, colocar o dedo na cara dos corruptos e lutar para colocar... Obrigado, candidato Júlio Flores. Nós queremos agradecer a presença dos candidatos, Simone Leite, Ciro Machado, Lazier Martins, Pedro Simon, o Rubens Goldenberg, Olívio Dutra e Júlio Flores, por ter aqui estado neste momento democrático. Esperamos ter dado uma contribuição para a sociedade gaúcha para a definição do seu voto para o Senado da República. Tenho certeza que o presidente Diogo Chamum, a sua diretoria do SESCOM, estão muito satisfeitos por ter proporcionado este momento que é muito raro, né, acontecer com esta qualidade que tivemos aqui. Um excelente grupo de candidatos, né, que honra a todos nós, as nossas tradições políticas aqui do nosso Estado. O SESCOM-RS, a entidade que representa os serviços do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos. Nós vamos encerrando as transmissões aqui diretamente da sede do SESCOM, encerrando aqui diretamente do auditório Ivan Carlos Gatti, que nos recebeu os convidados também do SESCOM e as coordenadorias dos partidos políticos aí. Muito obrigado a todos. Nós retornaremos na semana que vem com o debate aos candidatos, ou dos candidatos, ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos e muito boa noite. Pampa Debates. Oferecimento SESCOM RS, entidade que representa as empresas de serviços no Rio Grande do Sul.